turma! Oiê! Deixa eu fixar isso. Tentando fixar. Aê, fixei comentário. Pronto. Assim todo mundo que entrar vai conseguir ver sobre o que é a nossa live. Esse tema tão especial que é Portugal, essa viagem linda. Vou esperar a salve. Oi, Mariana. Salve, Keila. Oi, Fabiana. Boa noite, Keila. Todo mundo aí. Um beijo para todo mundo. Um beijo do outro lado não, né? Mas um pouco distante de vocês. Estamos aqui, então, nesta live linda que agora são 10 horas da noite em Portugal. Estamos, né? Estamos em Porto, não, em Lisboa. Estávamos em Porto, não sei se vocês estavam acompanhando por aí os passeios que a gente estava dando por áreas litorâneas e não tão litorâneas aqui de Portugal. Mas hoje chegou o último dia dessa viagem, uma pena, uma viagem deliciosa, um lugar incrível. E eu quero compartilhar um pouquinho com vocês, um pouquinho não, bastante com vocês. Então trazer essa experiência para quem deseja vir ou também só deseja conhecer essa região, né? Saindo daqui, então essa live agora são 10 horas, a gente vai fazer até umas 10h30, mais ou menos. Vamos dormir cedo hoje, cedo não, mas não tanto, né? Porque temos que acordar 4 horas da manhã, porque nosso voo para a Inglaterra, para Londres, a gente vai primeiro para Londres, vai ser bem cedinho, vai ser às 7 da manhã, então 5 horas tem que estar lá no aeroporto. E daí a gente vai ficar alguns dias em Londres, Manchester, Liverpool. Então, no final dessa viagem, lá pelo dia 20, eu volto dia 22 para o Brasil. Dia 23, dia 24, a gente vai ter uma outra live falando sobre sabores, aromas e passeios da Inglaterra. Então, já anotem aí na agenda que vai ser um desses dias, nesse horário, mais ou menos das 7, entre 7 e 7h30. E vai ser bem especial. Eu vou deixar essa live super aberta para perguntas que forem surgindo sobre o que vocês desejarem saber dessa viagem, eu vou respondendo. Vou começar falando de culinária, claro, que a gente ama bastante, né? A culinária aqui regional, claro, é muito caracterizada no Brasil, a gente conhece bastante o bacalhau, né? Aqui tem o bacalhau à Brás, que é um prato que é com batata. Ele é bacalhau desfiado, batata e ovo, então ele vem tudo misturadinho, né? E é bem conhecido, bem típico. Tanto a todas as regiões, na verdade, que a gente passou, esse prato é típico de Portugal, né? Mas cada uma das regiões tem o seu prato típico também, né? Mas, de modo geral, são áreas que usa-se muito na culinária os frutos do mar, os peixes, né? Peixes frescos. Aqui em Lisboa também é conhecido muito a sardinha assada, grelhada com batata, né? Então, claro que não é época, a gente tá aqui no inverno, né? A sardinha, ela dá mais, né? Na primavera, mas também a gente encontra congelado, porque agora é uma época de proteção da sardinha, né? Então não pode fazer a pesca, então tem que proteger e usar só o que está congelado. Então é um prato bem típico. Tem polvo, tem lula. Eu nunca tinha vindo para cá, né? Essa é a minha primeira vez. E eu achei que eu fosse encontrar mais ervas dentro da culinária, ervas frescas, né? Mas não se tem o uso, claro, mas não se usa tanta diversidade, como, por exemplo, uma culinária francesa, né? Ou uma culinária até, deixa eu ver, de outras regiões da Europa, né? Mas por quê? Porque também aquilo que se consome é tão fresco, né? Que muitas vezes é originário do que veio do mar, né? Que não tem tanta necessidade de colocar as ervas, as especiarias, né? Para algo que já está realmente bem fresco.
Mas orégano, que aqui é chamado oregão, né? É bem usado. Manjerona. Falando de chás, a gente conhece as nossas infusões, né? O capim-limão, todo mundo deve conhecer capim-limão, erva cidreira, né? Aqui ele é chamado de erva príncipe. E também é muito fácil de achar esse tipo de infusão por aqui. Uma infusão deliciosa. Algo que me surpreendeu, que eu achei que eu fosse encontrar com uma facilidade enorme, é o rooibos, ou rooibos, né? Dependendo da região, rooibos ou rooibos, que é um chá que é feito das folhas de uma espécie que é uma espécie que ela é leguminosa, ou seja, ela é da família do feijão, da lentilha, do grão de bico, né? E as folhas sequinhas, elas ficam bem avermelhadas e dão uma infusão bem ruge, assim, e um sabor e um aroma amendoado. É deliciosa, tá? O coentro usa bastante também, sim. Desperte sua medicina, sim, também. Principalmente em base de frutos do mar. Daqui a pouco eu falo pra vocês a questão do coentro. Por que a gente usa de modo geral ele, né? Então, o rooibos, talvez vocês já tenham... Alguém já provou no Brasil. Aqui é a região mais de consumo aqui e África do Sul. São duas regiões que consomem bastante. Quando se fala mais em chá, né? Se fala em rooibos ou rooibos e honeybush. Eu achei que eu fosse encontrar para comprar mesmo a erva fresca, a erva seca, mas a gente não encontrou. E mesmo nas casas, nos cafés, eu achava que ia encontrar com mais facilidade essa bebida, mas não tem. A bebida dessa planta. Questão do coentro. Eu não sei se vocês já ouviram, mas eu conto sempre essa história. O porquê que a gente consome o coentro, né? Em regiões, em comidas mais quentes, né? Mais picantes também, né? De modo geral, ele está muito associado à comida picante, com mais tempero, né? Não precisa necessariamente ser com picância. É porque a gente usa ele para refrescar. O coentro ele dá a sensação de frescor para o nosso corpo. Ele acaba diminuindo a nossa temperatura interna e a nossa sensação de calor. Por isso é tão associado a culinárias mexicanas, culinárias de climas quentes, caribenhos, Brasil, né? Também usar essa planta tão gostosa. E aqui em Portugal também se usa, apesar de não ter um consumo tão forte de pimentas, né? Os pratos não são apimentados igual em outras áreas do nosso mundo. Deixa eu ver aqui se vocês escreveram mais alguma coisa. Boa. E são duas regiões, na verdade, nós começamos por Porto, né? Uma região, uma cidade que eu fiquei realmente encantada, nós amamos. São climas bem diferentes, a região de Porto e a região de Lisboa. E claro que o meu olhar sempre são para os jardins, né? Então, dentro da botânica aí, o que eu vi mais na região de Porto, né? Na cidade de Porto? Um cultivo muito maior de tulipas. A gente tá numa época de tulipa. A tulipa, se não me engano, ela acaba em abril. Aqui, ela vai até abril. Até abril a gente consegue ver a floração. Quem me segue, quem tá dentro do canal, né, do canal VIP, eu postei também no nosso canal VIP. Se você não está no canal VIP e quer entrar, manda uma mensagem que eu mando o link para você participar. Mas nesse canal VIP eu falei que eu estava encontrando bastante em Porto as tulipas amarelas, rosas, vermelhas, uma variedade bem grande. E já aqui em Portugal eu vejo uma ornamentação das ruas, né? Pensando em plantas de pequeno porte, né? Não em árvores. As margaridinhas. As margaridas estão muito mais presentes, né? A cidade das camélias. Não tinha. Claro que devia ter a camélia plantada, né, nessa época, mas não é época de camélia agora, né? Por isso que também não dava pra ver. Muitas das plantas que a gente tem
vê a floração são mais plantas de primavera mesmo, né? E algumas raras aí, como a tulipa, as margaridinhas, têm a floração ou só no inverno, né? Como no caso da tulipa, ou então às vezes o ano inteiro, como é o caso de muitas margaridas, né? São plantas que são de dias curtos, né? Puxando um pouco para a biologia, ou então são plantas indiferentes, que a quantidade, a disponibilidade de sol não faz diferença nenhuma para essas plantas, que é o caso das margaridas, né? Que é o caso da nossa lavanda, por exemplo, a lavanda que a gente tem no Brasil, ela é uma planta indiferente, ela não tanto faz a disponibilidade de sol e de luz do sol e de luar, né, de noite, que ela vai florescer do mesmo jeito, não tem essa diferença. Então, a gente é ótimo, né? Eu já sou daqui. Então a gente vê nas ruas, né, essa diferença. Para mim foi muito nítida essa diferença de ornamentação de jardins mesmo dessas duas cidades. Eu falo dessas duas cidades porque foram as cidades que a gente mais ficou mesmo, né? A gente ficou cerca de 5 dias em cada uma. Mas também passamos por Óbidos, que é uma cidade lindíssima. Aí, uma cidade com um castelo, né? O Castelo de Óbidos, que é muito conhecido. Se você pesquisa passeios na internet que leve a essa região aqui de Portugal, com certeza Óbidos está no meio. É muito bonito, né? A gente pôde ficar lá um dia, então a gente dormiu, né, na região. E de noite eu acho que é onde tudo tem encanto. Tava até falando hoje como tudo fica muito mais bonito à noite, né? Eu gosto, amo o dia, sou diurna, né? Mas os passeios em Portugal de noite são muito bonitos. As ruazinhas estreitas, os caminhos, os restaurantes pequenininhos, né? Isso é muito legal. E falando de Óbidos, é muito conhecido a ginja, que é uma bebida, né, feita com base de cereja. E ela é conhecida... Oi? Licor. Licor. Meu marido me corrigiu, licor. A ginja realmente é de uma cereja diferente, não é uma cereja que a gente consome tanto. Eu confesso que eu não gosto de nenhum doce. Falei pra vocês que eu não gosto de doce de laranja, mas eu também não gosto nada de doce de cereja. Daqui a pouco, falando em laranja, eu vou postar um vídeo muito legal que eu fiz aqui, falando sobre como fazer extrato de laranja, porque a região de Algarve, a gente não foi para Algarve, na verdade a gente ia para Algarve, que é uma região litorânea também. Mas a gente decidiu não ir porque estava tendo, e a gente pôde ir, né, no campeonato de surf da WSL, das grandes ondas, né, em Nazaré. Então nós fomos 2 dias e por isso a gente acabou cortando da lista Algarve. Mas a região de Algarve é muito conhecida por conta das suas laranjas. E a gente comprou no supermercado uma laranja de Algarve. Se você acompanha também o story, provavelmente você viu. E eu fiz um extrato culinário comecei a fazer, né, um extrato culinário de laranja. E daqui a pouquinho, daqui no máximo uns 3 dias, a gente vai postar por aqui como que é essa receita para vocês verem. Mas não é que o extrato fica pronto na mesma hora, né? Ele precisa macerar. Mas é algo que a gente pode fazer que é muito legal. Eu gosto, não sei vocês podem falar o que vocês preferem fazer, né? Quando vocês viajam, qual tipo de lembrança? Eu gosto bastante de coletar plantas, então fazer a esticata, né, trazer a planta dentro de um livro, de um caderno e depois enquadrar. Isso é muito legal, fazer um quadro com aquela botânica daquela região que é tão específica, né? Então, essa é uma das coisas. Dessa vez eu decidi fazer uma coisa diferente, que foi fazer o extrato. Então eu comecei a fazer esse extrato de laranja, mas você pode fazer com qualquer outra fruta que de repente aquela região que você vai viajar ela tem de legal, de diferente, né? E outra coisa que eu gosto bastante de fazer, não fiz dessa vez aqui em Portugal, mas eu fiz da última vez que a gente foi para a França, para Provence, que foram os incensos, né? Então,
Colhi ali os incensos, não, as ervas variadas, ervas nativas que tinha, e fiz a amarração, amarrei para fazer incenso e trazer para casa para queimar, né? Então essa é uma outra opção. Eu acho que a gente sempre pode trazer algo muito personalizado, né? Então é muito legal a gente pensar por esse outro olhar do que ficar também só comprando as coisas em lojinhas, né? Lembrancinhas já assim, já padronizadas. Acho que a gente pode, como a gente pode fazer na nossa casa, a gente pode fazer também viajando algo personalizado. E vale muito a pena. A hora que estiver pronto esse extrato eu já dei uma mexida nele, já dei uma aromatizada, senti o aroma dele, tá bem gostoso, tá bem delicioso, mas só vai ficar pronto quando eu voltar pro Brasil, que a gente vai coar, né? Mas demora um mês para ficar prontinho. E a gente, falando em passeios, né? Passeios diferentes, primeira coisa que eu acho que quem vem para a região é legal alugar um carro, né? Para poder ficar livre aí, para passear por várias cidadezinhas que se tenha, que dê acesso mais fácil na beira da estrada, então te traz muito mais liberdade. E... Uhum. Meu marido tá falando para eu lembrar de um passeio, já falo para vocês. Então, ter essa possibilidade de você andar de carro pelas regiões é muito legal, mas claro que não é obrigatório também, né? A gente escolheu realmente ficar com o carro, na verdade a gente não ficou o tempo todo, mas alugamos. E um passeio que dá para fazer com carro, mas também dá para fazer fechando um pacote, foi esse que a gente fez, que ele me lembrou, que é o passeio das vinícolas, né? A região de Porto, o vinho do Porto, né? O vinho do Porto é da região de Porto, mas não é que a uva ela é cultivada nesta região. Ela é cultivada um pouco mais longe, né? Um pouco mais para o interior, mas é perto mesmo assim. É que na região de Porto mesmo é onde tinham e tem ainda as caves, né? O armazenamento do vinho do Porto. E é possível comprar pacotes e você passear, né, por vinícolas. A gente foi numa vinícola incrível que chama Quinta de Marrocos, bem assim, na beira do Rio Douro, né, que é o rio, onde é bordeado por plantações de parreiras, né, para produção de vinhos, e é uma vinícola bem legal, com vinhos premiados, então vale a pena, se você está com previsão de vir para cá, você passear por essa região e por essa vinícola também. Mas, na verdade, ali tudo que você pegar na margem do Rio Douro vai ser incrível. São plantações, são paisagens muito bonitas, mesmo que de repente você não goste, né, de tomar vinho. É um lugar muito legal para passear de carro, né? Porque o acesso daí já de outra forma não é tão fácil, a não ser que realmente você feche um pacote. E nesse pacote que a gente fechou, a gente também passeou de barco por um trecho pequeno, né, do Rio Douro, que é muito bonito, porque a gente consegue ver aí um novo lugar, né? De uma nova dimensão as plantações. Então, é bem interessante. E, claro, que vale a pena também os passeios das caves no própria cidade de Porto, né? Para você visitar, fazer degustação. Então, é algo realmente imperdível. E, claro, passear muito a pé, né, também. A gente, apesar de ter alugado o carro, a gente andou muito, a gente só usou, né, a gente só usa quando tá precisando mesmo. Nossa média aí tem sido uns 15 a 20 quilômetros por dia andando a pé. É bastante, mas a gente anda o dia inteiro. É realmente uma delícia. Mas vale muito a pena. Queria falar de um passeio, mudar de pato para ganso, que é um passeio que a gente fez aqui em Lisboa. Quem também tá lá no canal, viu essa dica, foi a estufa fria. Então, a gente optou por não ir no Jardim Botânico, né? Aqui em Lisboa tem 2 jardins botânicos. Na verdade, pode até dizer que tem 3, porque um tem outro nome.
Jardim Botânico Tropical, tá? Tropical, é o Jardim Botânico da Ajuda, Jardim Botânico de Lisboa e Jardim Botânico Tropical. A gente não foi em nenhum deles. Foi uma opção, na verdade, porque, claro, a época de outono e inverno é uma época mais principalmente em lugares que o frio é mais rígido, né? Então é uma época de torpor, né? Mais de dormência das plantas. Então não tem tanta floração. As plantas, as árvores de toda essa região, muitas delas, né, na verdade, são caducas. Não sei se você já ouviu falar esse termo. Caduca não é que ela é velha, é que ela é uma planta que, na verdade, ela perde as folhas no período de outono e inverno. Então, é bem fácil a gente andar nas ruas e perceber que tem várias árvores que estão caducas, né? Que elas estão sem floração nenhuma e sem folhagem também, né? Elas estão todas peladinhas, só com galho. Então, é uma paisagem, eu acho lindíssima, ver uma árvore tão grande, enorme, cheia de galhos e os galhos todos peladinhos. E é uma visão totalmente diferente você ver isso em outra época do ano, tudo cheio, né? Então, a gente pegou essa época em que a gente vê mais galhos. Daí a gente optou por não fazer o passeio no Jardim Botânico. Mas a gente foi digamos, Jardim Botânico, mas não é um jardim que chama Estufa Fria. Essa estufa fria, na verdade, é uma estufa diferente da estufa que a gente está acostumado, né? Na estufa quente, no Kew Gardens, que é em Londres, mesmo no Jardim Botânico de São Paulo, a gente tem essas estufas que são, na verdade, estruturas de vidro. E vidro todo fechado, então é um ambiente muito mais quente e úmido, né? Tanto que, às vezes, dependendo do lugar que você vai visitar, já aconteceu isso comigo, você vai tentar fotografar, antes de você conseguir focar a câmera, ela já embaçou por excesso de umidade. Mas é uma estufa muito interessante, muito legal, mas são plantas diferentes que vão para a estufa fria, né? A estufa fria é uma estufa que eu nunca tinha visto falar. Eu só conheci realmente aqui em Lisboa. Não sei se existe outra região que tenha, que é uma estufa vazada. Então, tanto a lateral da área onde se planta, né, desse grande jardim, quanto o telhado, o teto, ele tem essa aeração, né? E com isso é um ambiente muito mais frio do que a estufa quente, mas também com maior circulação de ar, tá? E menor umidade. Então, são plantas que acabam sendo diferentes. É um jardim lindíssimo, para realmente você passear ali dentro e ficar, parar, sentar. Mas ele lembra um pouquinho pra gente, assim, uma visão de Mata Atlântica. Mas é muito legal, vale bem a pena, é um passeio bem gostoso. E tem muita coisa para se fazer, muitos jardins, né? A gente passou por na verdade, eu não citei essa cidade, mas a gente passou por Coimbra para a gente conhecer a faculdade de Coimbra, né? A gente subiu justamente para isso, poucas horas do dia, né? Durante o nosso percurso para descer até aqui para Lisboa de carro. E a gente encontrou, eu não sei, na verdade é o Jardim Botânico que ele foi feito para a faculdade, né? Para a faculdade de Coimbra. Não sei se hoje em dia ainda é da faculdade, mas foi um dos jardins mais incríveis que eu vi. A gente está aqui na época de magnólias, né? Eu vi muita magnólia em Porto. Não vi nenhuma aqui na região de Lisboa. Mas Coimbra tinham, sim, umas árvores enormes de magnólias, umas 3, 4, 5 árvores, assim, todas juntas, que parecia, a hora que você via de longe nesse jardim, parecia uma árvore só. Então, foi um jardim que me conquistou bastante, que é esse jardim botânico que era ou é da faculdade de Coimbra. Administrado por eles, né? Então vale muito a pena também esse passeio, esse jardim é bem bonito, muito organizado, muito bem cuidado, com fontes, né? O jardim português, ele
tem uma mescla aí de um jardim inglês e um jardim italiano. Não sei se vocês sabem um pouco da diferença desses tipos de jardins, mas um jardim francês, eu falei francês, é francês, tá, gente? Não inglês. O jardim francês é o jardim mais simétricozinho, né? Ele tem recortes, ele tem topiaria, né? Então é muito comum a gente ver as topiarias do jardim dos palácios, né? Tudo bem cortado, bem simétrico. Um jardim italiano é um jardim que tem muitas esculturas de cimento, de N materiais, né? Mas as esculturas, as fontes e também as frutíferas fazem parte do jardim italiano. Então, pelo que eu pude perceber, assim, um jardim português, né, típico, ele tem uma variação, ele tem um pouco de características de um jardim italiano, um pouco de características de um jardim francês. Ele não é tão cottage, tão desorganizado como o jardim inglês, né? O jardim inglês, tudo pode crescer assim, de qualquer forma. É muito livre, né? E tem uma dimensão uma complexidade de texturas muito diferentes. São jardins incríveis, muito lindos. Valem muito a pena serem conhecidos e estudados, né? Sim, existe cada um cultiva de um jeito, né? Mesmo dentro dos jardins aqui, mas existe um certo padrão, assim, regional, né? Dos jardins. E o que a gente, claro, tá vendo muito, né? Em todas as regiões, não importa para onde vá, que são os cítricos. É a época dos cítricos, né? Limão siciliano, a laranja, a nossa tangerina, né, também. Então, você vê, assim, as casinhas, às vezes até casinhas pequenas com uma grande árvore aí de um cítrico, e o cítrico, a árvore carregada de frutos, né? Às vezes o fruto até caindo no chão e ninguém usando, porque realmente é um volume muito grande, uma abundância muito grande. A gente vê em pratos, né? Os pratos, então, levam muito limão, principalmente o limão siciliano, né? Que a gente chama de limão siciliano. Mas também tem N outros cítricos ocorrendo aqui na região. É bem delicioso e é muito especial ver essa abundância. Eu confesso que eu nunca tinha visto numa abundância tão grande. Várias árvores seguidas, assim, carregadas de frutas. E nunca vi realmente tanto um pé, né? Uma planta em si com tanta abundância. Então, é uma visão muito, muito legal. Vale a pena realmente conhecer. Vou deixar aberto se vocês quiserem fazer perguntas sobre passeios, sobre sabores, sobre aromas. Lembrei claro, pastel de nata, né? Pastel de nata é o pastel aqui da região, né? Principalmente da região total, né? De Portugal, mas Lisboa, mais ainda, porque é onde surgiu o pastel de Belém, né? Dentro da Avenida de Belém. Mas é consumido muito com canela, né? Você coloca canela em cima desse pastelzinho de nata, que é um pastel doce, né? Canela e açúcar. E a canela que se usa aqui é a canela, até quando eu vim eu achava que era a canela do Ceilão, que é a canela verdadeira. Não sei se vocês sabem a diferença. Na verdade, a canela que a gente consome no Brasil, a gente chama de falsa canela, tá? Não é que estão enganando você quando você compra. É que é chamada de falsa canela ou cássia. A canela verdadeira é uma outra canela, tá? Que é a canela do Ceilão, que ela tem um nível de cumarina muito menor do que as canelas cássias. E por isso, e um sabor mais suave também. Por isso, dependendo da região do mundo que a gente está, ela é muito mais consumida. Mas é uma canela que você vê, parece um charuto. Ela não é só uma casca enrolada, são várias casquinhas. E o sabor é bem diferente, é o sabor típico da bala, né? Eu já postei aqui que eu adoro fazer em casa o cinnamon roll, que é o rolinho, né, de doce de canela.
E eu faço geralmente com a canela verdadeira. E fica assim, é bem diferente usar a verdadeira e usar de sabor, né? E usar a convencional, a acácia. Mas se você quer fazer uso fitoterápico, é importante que seja a canela verdadeira, porque as outras, os níveis de cumarina são muito altos e não devem ser consumidas todos os dias em dosagens fitoterápicas, porque pode afinar demais o sangue, daí se de repente a pessoa tiver algum problema de hemorragia, algum corte, pode dar hemorragia, né? Pode piorar o quadro. Então, como todas as ervas e todas as especiarias, né, elas têm o seu caminho que precisa ser respeitado, a sua dosagem, né? O seu grau de toxicidade. Ah, existe. A Keila me perguntou assim se existe diferença perceptível do aroma das plantas comparado com o Brasil. Sim, o que acontece? A região, falando de latitude, de acho que de 40 a 70, tá? Mas em torno ali, aí em torno de 70 eu tenho certeza disso. São onde se cultiva as ervas, os óleos essenciais são mais aromáticos. Então, se você pegar o globo, né, 40 a 70 em cima, 40 a 70 embaixo, né, são regiões que com certeza as ervas serão muito mais aromáticas. Isso é normal. Qualquer região que tiver dentro, a maioria de nós, estamos fora dessa zona. Não significa que as nossas ervas sejam ruins, mas não vão ser tão aromáticas igual, por exemplo, você consumir um manjericão, um orégano aqui. Sim, tem uma diferença bem grande. Eu pude ir lá em Porto mesmo, no Cantinho das Aromáticas. Não sei se vocês conhecem, mas é um lugar, é um pessoal, né, que é para se seguir, então sigam no Insta, que é muito legal, que o forte deles é fazer o cultivo das ervas com o objetivo de de fazer blends de chás, de infusões de tisanas, né, que se usa muito o termo tisana, que é uma bebida à base de ervas, basicamente. E eles têm assim, eu provei uma infusão de menta incrível deles, incrivelmente deliciosa, aromática, assim, era um sabor que eu nunca tinha provado. E era a menta piperita, a mesma espécie que eu tenho, por exemplo, plantada no meu jardim, mas era muito mais aromática, muito mais saborosa. Não tem jeito, isso é o terroir, né, digamos assim, não é o terroir especificamente, porque não é na terra, né, a gente tá falando da latitude, mas é uma característica que não tem como a gente mudar. Sim, vão ser muito mais aromáticas e saborosas, quem estiver dentro dessa região. E falando ainda do Cantinho das Aromáticas, nessa região de Porto, que é Gaia, né, Vila Nova de Gaia, eles têm... Eu fiquei encantada com o tomilho. Eles têm várias plantas diferentes, várias ervas diferentes, né? E tem um tomilho que ele tem sabor de hortelã. Eu não provei ainda, eu comprei um blendzinho, né? Um blend de chá. Blend de chá não, uma infusão mista, né? Blend de chá a gente chama quando tem chá mesmo, Camellia sinensis dentro. Quando é só ervas, exceto a Camellia sinensis, a gente chama de infusão mista, ou tisana, né? Era uma tisana, uma infusão mista com tomilho, menta, eu não lembro, acho que eles chamam de tomilho e luz, se não me engano, tá? Eu achei, assim, algo incrível. Não provei, mas vou provar, depois eu conto pra vocês. E também um blend super premiado deles vai manjericão canela. Falei aqui do manjericão canela, como no Brasil tá tendo mais, né? A Sabor de Fazenda tá plantando. E eles têm uma tisana com manjericão canela que eu não pude provar ainda, mas é um blend que vai manjericão canela e a perpétua roxa. Não sei se vocês conhecem a perpétua roxa. É uma planta, é uma erva que a gente também consegue cultivar no Brasil. Só que no Brasil, se a gente vai em casas de jardinagens convencionais, a gente encontra ela à venda como, acho que como perpétua mesma, ou sempre viva, né? Só que como uma planta ornamental. Ninguém no Brasil, muitas pessoas não dão bola para o uso medicinal dela.
Mas é uma planta excelente para dor de garganta, para gripes, resfriados. Toda essa relação com gripe e resfriado é uma planta excelente. Perpétua roxa, não confundo com a perpétua do Brasil. Perpétua do Brasil é uma planta nossa, nativa, né? É um mato espontâneo brasileiro, que também dá coloração meio avermelhada. A perpétua roxa também é uma tonalidade entre o rosa e o vermelho, né? A infusão. E muito, muito boa para momentos de inverno e quando você está em quadros de gripes e resfriados. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui, peraí. Para gases, sim, excelente. Os manjericões também. A gente tem muitas plantas que as plantas são carminativas, né? O louro, né? O louro que aqui também é muito presente. Hoje a gente foi no mercado da Ribeira, que é um mercado razoavelmente perto aqui da gente, onde a gente está, e tinha bastante louro, louro seco, quase seco, né? Porque você colheu, secou, né? Olhou, ele secou. E era também uma parte para uso culinário, outra parte era para fazer decoração, né? E o louro, sim, o louro, assim como o manjericão, são ervas excelentes para questões de gases, ou seja, são plantas que são carminativas, evitam a formação, mas também combatem aquilo que já tem, aquela formação já existente. Oba, Sala, fico feliz que você esteja gostando. Pessoal, vou abrir para as últimas dúvidas. Que está chegando a hora do fim, porque chega a hora de finalizar a mala, de partir para novas aventuras. Se você quer ficar por dentro ainda mais dessa viagem, que não chegou ao fim, né? Chegou ao fim a parte de Portugal, mas como eu falei lá no comecinho, a gente ainda vai para a Inglaterra e eu só volto no dia 22, né, de fevereiro. E se você quer saber ainda mais, então, dessa viagem, segue lá o canal do Telegram. Se você não tem o link, me manda uma mensagem que eu te mando esse link, tá? Ei, Lê, um beijo. Aluna querida, um beijão. Deixa eu ver se tem mensagens. Rocicle, de nada, imagina. Um beijo para todo mundo que mandou coração, que mandou oi. Eba. Opa, quase, hein? No finalzinho, quase acabou a internet. Bom, pessoal, eu vou marcar, como eu falei para vocês, então, no comecinho, vou marcar uma outra live para contar para vocês sobre passeios, sobre ervas, aromas, sabores da região, não da região inteira, né, mas da Inglaterra, para Londres, Manchester, que são regiões onde a gente vai realmente passar. Então, todos estão convidados, ainda não tem data, mas logo eu divulgo. E se você quiser primeiro, né, saber, corre lá no canal do Telegram que a gente divulga por lá também, tá bom? Oi, Keila, o que você está falando do canal do Telegram? Que fosse só para os alunos? Esse canal é para todo mundo, tá? Se você quiser participar, é só escrever que eu mando o link. Um beijo para todos e vejo vocês. E confiram, claro, os stories que sempre estou postando lá também. Um beijo e boa noite.